Oiê, olha só, tá começando mais um Grancast. E como sempre, né, o que tá virando aqui é figurinha repetida, mulheres, né? E aquela frase, as mulheres vão não, elas já dominam o mundo, né? Eu tô aqui com ela, a simpática, viu? A simpática, a mulher que fez história, vou até falar, fez história na política de Salgueiro, né? Primeira candidatura e ela foi bem votada. Eu estou aqui com ela, né? Roseli Regina, mais conhecida como Roseli do Agro, não é isso, Roseli? É sim, boa noite. Boa noite a você, boa noite a Rebeca, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? E aqui estamos. Que massa, né? Você imaginava lá atrás, né? Eu vou até falar uma coisa aqui íntima, porque Roseli, a gente teve um contato muito direto com ela no começo, no seu começo na política, né? E a gente já via, né? Aquela frase que mais foi dita em Salgueiro, né? A gente já viu o potencial que você tinha. E hoje, qual o sentimento de ter passado por tudo isso? Na verdade, você abriu janelas para mim, né? Vocês abriram janelas, né? Abriram Na verdade, portas para mim. assim, a gente só fez. Não seja Não, a modesto. gente deu um empurrãozinho, porque o que você já é da sua essência, né? Então, isso, cara, a gente já era nítido. Quando você chegou aqui, aquela primeira conversa que a gente teve, a gente via o potencial que você tinha. E hoje, passando por tudo isso, qual o sentimento que você tem? Você falando assim, eu também gostaria de agradecer, né, pelas janelas que você abriu para mim. Você abriu um leque de opções para mim na política. E também pelo fato dos convites que você está fazendo às mulheres, né, para participar dos podcasts. Acho interessante. Você falou aí que as mulheres estão ganhando o mundo, né? Mas, assim, a passos ainda muito lentos, né? Ainda. E gostaria de agradecer em nome de todas as mulheres, né, a oportunidade que você está dando às mulheres para se expressarem, para contar sua história, história de superação, história de conquistas. E assim, massa. Histórias, né, que antes de Roseli chegar onde você está hoje, eu queria que você contasse um pouquinho de quem é Roseli, né? Porque as pessoas hoje estão atrelando muito a sua imagem ao agro, a própria, né, a boa votação que você teve. Mas conta um pouquinho mais da sua história. O que está por trás do agro e da política. Eu, particularmente, eu já sei, vou falar um pouco não, já sei muito da sua história, que você teve que contar para mim para a gente desenvolver ali um trabalho, né? Mas eu queria que as pessoas hoje que estão em casa, muita gente não teve acesso a isso. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você pode até olhar para essa câmera, pode olhar para mim, pode ficar à vontade aqui. Esse espaço aqui é seu, tá? Tá bom. Só um pouquinho nervosa, mas se acalma, Não, vai dar tranquilo, certo. tranquilo. É assim, Masaharu, quando mulher é interessante, né? Eu amo ser mulher. Se eu vier 1000 vezes novamente, eu quero vir mulher, porque eu sou do desafio, da conquista, né? E nascer mulher, principalmente, nada contra o Nordeste, porque eu sou daqui, eu sou loucamente apaixonada por esse lugar. Em cidades pequenas, em certos lugares, é um desafio. Se você nasce mulher, é um desafio. Se você é negra, indígena ou de família muito humilde, são outros desafios. Então, assim, não é fácil, né? Quem disser que é fácil, eu sou mulher que tal, conquistei, sou tal. Não é fácil. Principalmente vindo de onde eu vim, né? Eu sou indígena, sou de família humilde, né? E região cheia de preconceito, certo? Então, assim, não é fácil. Mas e quem disse que é fácil, né? Eu, desde muito jovem, eu enfrento desafios e não reclamo, né? Os desafios que eu enfrentei, as dificuldades que eu enfrentei, me fizeram... Você tem duas coisas que você tem que fazer na dificuldade, independente de idade, né? Quando você nasce para fazer alguma coisa interessante, você na infância você já
já tem, né? Já desperta aquela coisa, né? Coisas que muitos chamam de loucura, né? O apelido de louca, tudo bem, eu gosto, até já acostumei. Massa. Então, assim, é difícil, foi difícil. E eu sou filha de mãe solteira, né? Agricultora da região de Carnalbeira da Penha, da zona rural de Carnalbeira da Penha. Eu acho que na barriga eu já comecei a enfrentar dificuldades. Por exemplo, minha mãe engravidou, meu pai foi embora. Naquela época era muito difícil, né? Isso não tenho problema com minha idade, eu tenho 45 anos. Pô, nem parece, Então, eu né? nasci há 45 anos atrás, você imagine, né? Na fazenda, tal, família muito humilde, tinha que trabalhar, tal, na roça, minha mãe sozinha. E minha avó não tinha condições de sustentar minha mãe e eu que estava chegando, né? Eu estava na barriga. Então, minha mãe fez o quê? Pegou um ônibus, foi para São Paulo nos anos 80, né? Você imagina aí, uma mulher que não sabia ler, foi acolhida, né, pelo meu tio Val. Um beijo no seu coração, Roseli, que é a minha xará que me deu meu nome. No caso, ele já tem família morando em São Paulo, né? Tinha uma família, né? Tinha a família dela. Mas ela foi atrás do meu pai. Ah, tô entendendo. Daqui, né? Aí lá, meu pai sumiu e ela foi acolhida pelos meus tios. E então, assim, eu nasci em São Paulo. Eu digo que sou natural de Carnalbeira porque eu vim de lá com 3 meses. Você veja só o que aconteceu. Quando eu nasci na casa do meu tio em São Paulo, meu pai apareceu, pediu os documentos do hospital para ir me registrar, certo? Que tinha que me registrar, e sumiu novamente. E minha mãe não podia trabalhar, eu era recém-nascida, e aí ela voltou comigo. Naquela época, eu acho que não tinha muito problema com documentação, e ela voltou comigo sem registro, porque ele sumiu com a documentação do hospital, não tinha como me registrar. Aí ela veio e aqui ajeitaram, né? E eu fui registrada. Então, assim, já nasci na dificuldade, né? E quando você desperta, né? Inclusive, eu conheci meu pai com 18 anos. 18 anos. Voltei para São Paulo. Quando eu fiz 18 anos, eu voltei para São Paulo porque eu tinha um sonho, eu queria um pai. No Queria caso, porque você queria. voltou com 18 anos depois pra conhecer ele, né? Para conhecer ele. Mas tinha 18 anos notícias depois. nesse intervalo Tinha que você notícias tinha, né? que estava tudo bem, na medida do possível, né? Então, assim, quando você desperta e vê as dificuldades, começa na infância, lógico, começou na infância, aí você tem 2 caminhos. Ou você usa aquelas dores e dificuldades para você ser gente, né? Que a gente fala no popular, para você ser gente, ou você se vitimiza O resto da e vida. vira um ser humano infeliz e que vai fazer outras pessoas infelizes. Porque não confia em ninguém mais, né? Porque você não confia em ninguém, porque você teve uma infância difícil, né? Sem pai, com a mãe que praticamente não tinha o que comer, né? Sem estrutura, né? Sem estrutura. Então, assim, já na minha infância, nos meus 8, 9 anos, eu já comecei a sonhar. Porque tudo parte de um sonho, né? Tudo parte de um sonho. Ah, você sonha demais. Tem mais é que sonhar muito, sabe? Mesmo que você consiga pouco. Mas seus sonhos têm que ser gigantes. E seus projetos têm que ser construídos a partir de um sonho. E então, na minha infância, eu já comecei a sonhar. Eu era uma sonhadora, né? Eu era desbravadora, eu era destemida, né? Então, eu era uma adolescente doida, né? Que Pra eu ia pro sociedade, né? Pra mato muitos, né? caçar. Eu ia pro mato caçar sozinha. É, eu tinha espingarda de bucha que às vezes eu matava uma cobra. Eu matava a cobra, entendeu? Não tinha problema. Nunca tive medo de bichinho, essas coisas assim. Entendeu? E Então essa ausência da figura pai na sua vida fez você sim, crescer, como é que eu né? vou me
eu estou contando uma história, de forma alguma eu estou me reclamando e me maldizendo. Deus sabe de todas as coisas e eu entendo que a gente escolhe os pais. Então, por algum motivo, eu escolhi meu pai, escolhi minha mãe. Então, mesmo sofrendo, talvez eu precisava passar por aquilo, sabe? E eu acredito que uma das coisas que me tornaram uma mulher forte, determinada, corajosa, foi a ausência do meu pai na minha infância e adolescência. E até na minha vida adulta, né? De certa forma. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhei de empregada doméstica, de babá. Trabalhei na roça, quebrando milho, apanhando feijão. Então, assim, eu tive que vir do sítio para a cidade, Pô, falando né? nisso, desculpa interromper, tem até a história das bonecas, né? Que você tem as bonecas, Da boneca lá de na frente milho, você vai né? contar, né? Que tem o nome de cada um tem um nome, né? Tinha sim. Tinha que ter alguma Tem que coisa ter para pra brincar, brincar, né? né? Que massa. Tinha que ter. Se não tem, você cria. Você tem que criar. Na época a gente criava. Então, assim, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou, pela primeira vez na vida, né, publicamente, eu estou contando um pouquinho da intimidade da minha história, porque eu acho que 90% das pessoas que convivem, que me conhecem, não conhecem essas Mas coisas. Roseli, mas foi isso. Foi isso que eu falei. Falei, Rebeca, a gente tem que trazer Roseli lá, porque o que ela contou pra gente, as pessoas precisam também ter acesso. Por quê, Roseli? Porque realmente você vai ser uma pessoa que inspira outras mulheres. E até homens também, que têm traumas de infância, que não conseguem superar, que às vezes. Eu ia até te fazer uma pergunta que isso é até invasiva, mas eu vi nos teus olhos que em nenhum momento tu tem rancor do teu pai. E Não, tipo assim, eu ia te perguntar, você perdoa seu pai por isso? Não, porque você já conseguiu ter o quê? Dar significado ao que você passou naquele momento, né? com certeza, Isso é muito massa. com certeza, né? Inclusive, eu perdi meu pai na campanha política, eu perdi meu pai, né? Ó, pode ir mais perto pra ficar perto do microfone, fica à vontade, né? Eu perdi meu pai, né, há 2 meses atrás, mais ou menos, e perdoadíssimo, há anos, né, entendeu? Porque você só é hoje a mulher que você é, a força que você tem, pelo o trauma que você passou, As né? dificuldades que eu passei, né? Então, assim, às vezes eu fico olhando, né, algumas pessoas adultos com seus 45, 50 anos, reclamando de coisas, que eu passei, que fulano fez isso, que fulano não sei o que. Meu amigo, Deus fez o amor e a dor, felicidade e tristeza, tudo foi Deus que fez. Então, assim, não tem como você ficar reclamando, né? Que tudo é motivo disso, foi por causa disso, foi por causa disso. Tudo acontece por um motivo. E a dor e sofrimento, ele existe para fazer você se tornar um ser humano forte, para fazer você evoluir, entender, compreender, perdoar. Como é que você vai saber o que é um perdão se ninguém nunca lhe fez mal? Então, assim, todas as coisas negativas que existem, principalmente agora, né, que eu entendo o que é Deus, que eu tenho um relacionamento muito, muito íntimo, né, com Ele hoje, todas as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu uso ao meu favor. Isso você não tenha dúvida. Se você falar uma coisa agora que me entristeça, eu vou usar aquilo, por quê, o que foi, entendeu? Você Se vai. vou usar alguma ferramenta para mim. Você falou uma coisa interessante, que tem até um livro que eu cheguei a concluir, né? Que assim, aqui não é, conversinha bonitinha, não. Se eu for falar de um livro, é porque realmente eu finalizei esse livro, que é um livro. Começa pelo porquê. Então, se você olhar para a situação e você colocar à frente o porquê, você consegue dar significância, ressignificar muitas coisas na sua vida. Então, se fulano fez mal com você hoje, você não vai lá, já vai punir aquela. Não. Olha assim, fala, por que fulano tá fazendo isso comigo, né? Porque Será que está passando por algum problema, né? isso é massa. Então, você sempre coloca essa palavra, porquê. E foi que ele passou na infância, está com raiva de alguém, né? Porque às vezes você vê um rosto, mas lá dentro não tem como você entender, né? As pessoas. Isso é muito massa, viu? Isso é muito massa e... Pois é. Roseli, a gente precisava de mulheres como você na política. Não tem como conversar com você e não terminar falando de política, né?
E falando nisso, qual foi o ensinamento, assim, que depois de que finalizou a campanha, que você vai levar para a vida? Olhando para a situação, pela quantidade de votos que você teve, pelo calor que você vivenciou ali com o público, né? Como você se sente hoje? Massaharo, a política, eu tinha que passar por isso, né? Nessa minha vida, nessa minha existência aqui. É, é interessante, porque assim, eu me descobri, é, e eu entendo assim, que você tem que se descobrir a cada dia. Eu me descobri na política o que eu não me descobri nos últimos 20 anos. Ou seja, eu nunca imaginei. E assim, eu gostaria também de agradecer às pessoas que me fizeram enxergar uma coisa que eu, tá Não, não entendendo? Não tinha. tinha, para mim não tinha dom, não gostava, sabe? Não entendia de política. Ah, tu quer não sei o que é de política? Eu não quero saber disso, entendeu? Então, assim, tiveram pessoas na minha vida que me fizeram ver, né? Me fizeram seguir essa, né, essa campanha política, essa carreira. Para mim hoje é uma carreira, Certeza. entendeu? Você é uma Então, pessoa pública assim, hoje, né? hoje sou pública bastante. Eu tava vendo aqui, né, que o celular não para de chegar mensagem aqui, né? O pessoal, parece que a campanha nem acabou ainda, né? É. Então, onde era que a gente A tava respeito mesmo? do sentimento, né, que você teve. Sim, pois é. Aí cresci como ser humano, né? Me descobri. Eu sempre falava sobre propósito, mas eu nunca entendia que podia ser por esse lado. Por exemplo, em algumas orações, porque eu sou grata demais por tudo e por todas as pessoas que tenho na minha vida, outros que estão chegando. E uma vez, vou te contar uma historinha aqui rápida. A gente tem tempo de eu contar uma historinha? É, tu sabe que eu amo a natureza, né? A gente já falou muito sobre esse assunto, de conexão com a natureza. E eu tava eu tinha acabado de perder uma pessoa que eu gostava muito, né? Essa pessoa faleceu. E eu tava triste, né? E eu fui nas minhas orações, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de ajudar pessoas, porque minha vida estava muito legal, né? Eu tinha tanto, né? Gente, eu não sou rica, né? E não tenho muito dinheiro, mas assim, tudo que eu tenho são coisas assim que eu nem imaginei ter. Então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias. E em uma hora dessas, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? Porque essa coisa de que você não pode ajudar porque você não tem muito é besteira. É desculpa. Ajude, porque não vai lhe fazer falta, entendeu? Aí eu fiquei e tal. Aí quando eu cheguei em casa, que eu peguei o celular, uma pessoa da família desse amigo meu que tinha falecido tinha mandado uma mensagem para mim, é claro que eu não vou falar o nome, né? Pedindo. Só que eu não entendi que aquilo não era nada, tendo em vista o que aconteceu comigo nos últimos 2 meses. De conhecer a realidade, né? Porque eu vim de uma família muito simples, de uma região que ainda hoje é muito simples e carente, mas eu visito vez ou outra. Eu não tinha a oportunidade de estar lá dentro, de visitar as pessoas e tal, e a política trouxe isso para dentro da minha casa, sabe? Eu fui fazer uma campanha na zona rural e eu tive a oportunidade de ver, de sentir, de conversar. Eu disse, caramba! Você vê superficialmente. Você não entra dentro, né, da família, da casa e tal. Então, assim, isso foi muito, muito rico para minha vida, para minha história, sabe? Então, assim, foi lindo. Foi lindo. Eu senti até você emocionada, né? E ali você sentiu que realmente era o propósito, que você começou a enxergar e falar: caraca, eu tenho que chegar, eu tenho que conquistar, porque eu Sim, posso fazer muito por eles, né? exato. Eu pensava assim, quando a gente pede, né, a gente pensa em dinheiro, né? Ah, eu quero oportunidade, me dê dinheiro para eu ajudar o povo. Aí eu pensava, se eu ganhar na Mega Sena, o que é que eu vou fazer por esse povo, né? O que é que eu vou fazer? Que nada, gente. Não é dinheiro. Aí foi o que aconteceu, né? A política.
o que eu vi, entendeu? Olha o que você pode fazer por isso aqui, nisso aqui, olha essa pessoa. Outra coisa também muito interessante. Eu fiz minha campanha, você estava muito próximo a mim, né? Na minha campanha, você, Rebeca, baseado na conscientização. Então, assim, eu tive a oportunidade de chegar na casa das pessoas e falar sobre propósito, sobre política limpa, sobre o vizinho, né? Porque, assim, quando você como eleitor, você está focado em uma ajuda para você, você não está preocupado com o próximo, com seu irmão, com seu vizinho. Aí eu disse, gente, vocês têm que focar na questão comunitária. Vocês têm que votar num político que traga boas novas para a sua comunidade. Você vai crescer junto. Porra de R$ 100, de R$ 200. Amanhã você não tem nada, você gasta na mesa do bar. E eu percebi que eu conseguia, de certa forma. Então, assim, isso foi bom. Ô, Roseli, Consegui levar essa conscientização para as pessoas. e assim, você parava e pensava assim, quando você chegava, conversava, explicava para essa pessoa, assim, qual era o sentimento ali que você tinha o porquê das pessoas acreditar? É assim, eu nem culpo o político e nem culpo o eleitor. Essa questão, né, de só eu, tal. É uma cultura infeliz. Brasileira, pernambucana, cearense. É uma cultura. É uma cultura de troca. Tipo assim, eu quero uma ajuda, eu quero isso para mim, porque daqui 4 anos eu não vou ver infeliz, né? Eu não vou Quero ver isso ele. agora, né? Tipo, isso quero aqui isso vai resolver o agora. problema agora, né? E muitas vezes o político diz, não, eu vou dar isso aqui, porque daí ele vota em mim e eu me livro dele 4 anos, porque ele não vai me procurar mais. Tu tá entendendo? E assim, eu percebi que quando eu começava, porque eu chegava na casa da pessoa, mas eu não tinha hora para sair. Porque sumia a parte de campanha e começava aquela parte de conscientização. Tipo assim, eu não pensava mais em me eleger, eu pensava que aquela pessoa, que eu estava plantando uma semente ali e aquela pessoa ia falar aquilo pro filho dela, pro sobrinho. Roseli, sabe por que isso acontecia? Porque a tua história é real, o teu mapa de mundo é espetacular, porque quantos países tu conhece? Quantos Eu países? conheço mais de 10 países. Mais de 10 países. Falo 2 idiomas. 2 idiomas. Você foi uma pessoa que veio dali de onde eles estão. E pegando essa sua... Falando mais da experiência que você contou pra mim sobre essa empresa, né? Que hoje ela reside... Ela é no Ceará, né? Como é o nome da empresa? Que até fugiu da... A empresa que eu trabalhei nos últimos 13 anos, né? Isso. Então, essa empresa é de um grupo, né, austríaco que se instalou no Ceará, e eu cheguei bem no comecinho, né? É uma história interessante, porque a gente já trabalhava em outros grupos, eu trabalho com eles há mais de 20 anos. Qual é o ramo dessa empresa? Eles trabalham com fruticultura, né? Trabalham no Brasil, em outros países. E eles me fizeram o convite, né? Eles queriam investir na agricultura brasileira aqui no Brasil, e eu fui. Eu ajudei, né, A fundar a no Brasil, empresa né? no Brasil, no estado do Ceará, na época em Limoeiro do Norte. Hoje ela já está, né, já tá também em outro município. E, assim, foi uma experiência de vida muito bacana. Inclusive, em se falando de autoconfiança, né? Quando você vai se descobrindo, você tem autoconfiança. E essas pessoas me deram a oportunidade, assim, uma oportunidade que eu não esperava, de iniciar. Eu fui sócia da empresa, eu fui representante legal da empresa, eu fui gerente da empresa, né? A empresa foi crescendo. Então você rodou o mundo através dessa empresa ou você já tinha rodado o mundo antes de chegar a essa empresa? Não, tinha rodado antes. Antes, né? Eu tive filho com 30 anos, então eu gostava muito de viajar, né? Eu me casei com 30 anos, tive filho com 30 acho que 31. E então, assim, eu gostava de viajar.
E bem antes da empresa eu já viajava muito, e o que é muito bom, né? Viajar é massa, você aprende muita coisa, você vê outras realidades que você também pode levar para a sua vida e passar para Para as comunidades, para a cidade, tudo. uma experiência bacana, né? E sim, iniciei, né? Ajudei a fundar a empresa e muito feliz, né? Me afastei da empresa, trabalhei durante 13 anos. Essa empresa tem exatamente 13 anos. E quando eu comecei, tinha 2 funcionários, que era eu e outra pessoa, inclusive uma pessoa que veio de fora. Eu saí há 4 meses atrás, né? Me afastei da empresa. Não foi por causa de política, não. Meus filhos estão adolescentes, eu estava cansada, né? A viagem muito longa, a empresa fica quase 500 quilômetros daqui. No final, eu só era prestadora de serviço, né? Nos últimos 3 ou 4 anos, eu prestava serviço, trabalhava uma semana. E estava cansada das viagens e também entendi que meus filhos precisavam de mim nessa fase de aborrecência, né? Aí pedi afastamento, foi muito legal, né? Porque eu deixei amigos. Então, no caso, você você ajudou a fundar a empresa. E quando ela fundou, ela tinha quantos funcionários? No início, No início? 2, que era eu e outra pessoa. Quando você saiu de lá, lembra? Eu acredito que hoje a Maripobo tem uns 500 funcionários. Olha isso, velho. 500 funcionários, a maior indústria de polpa orgânica do Brasil, acredito que do mundo. Pouca gente sabe disso, né? E está numa cidade bem pequenininha, com pouco mais de 20 mil habitantes. Eu acho que Jaguaruana está entre 20 e 30 mil habitantes. Caraca, Salgueiro com 70 mil não tem uma... Indústria de chinelo, né? Que a gente não tem nem indústria de chinelo, infelizmente. Então, assim, feliz, realizada. Entendo, foi difícil sair, né? Que eu era apaixonada foi uma coisa que você ajuda a criar e cresce, você se apaixona. Você cria um vínculo, não somente com as pessoas, né? Aí você fez que era parte uma da família, como fundação se aqui fosse no minha Brasil, família, né? né? Mas assim, eu saí feliz porque eu deixei, né, uma coisa linda, com profissionais bacanas. E entendo que fechei um ciclo. Tem saudade? Sim, sinto. Inclusive, hoje eu estava pertinho. Hoje eu estava passei em Limoeiro do Norte, passei em Baraúna, que fica... Baraúna é Rio Grande do Norte, mas também fica próximo de Jaguaruana, que fica no estado de Ceará, fica quase na divisa ali. Então, passei bem pertinho, fiquei olhando e... Triste, né? Com saudade, mas também feliz, porque eu sei que Mas as coisas... você não perdeu o contato do campo, né? Que você voltou para suas origens. Aí... Na verdade, eu nunca deixei, né? Minha fazenda aqui, eu tenho minha fazenda aqui. E você hoje é produtora aqui. Sou produtora. Na verdade, eu já sou há muito tempo, né? Só que eu ficava Aí lá hoje e o seu cá. foco é o que aqui hoje? Somente a minha sou agricultura. Mas assim, é fruta também? Fruticultura e gado. Ligado, Sou né? pecuária e fruta. Isso aí eu tô aprendendo a cada dia, né? Que isso aí pra mim é novidade, não vou mentir pra você. A palavra agropecuarista é do agro, né? Da agricultura com pecuária, que é gado, né? Então, eu costumo dizer que eu sou agropecuarista. Show de bola. E naquelas conversas que a gente teve no começo, inclusive mandar até um alô aí pra Darlando, que você no programa dele, você falou de onde veio o Roseli do Agro, né? Abraço, Darlando, para você. Muito massa. E também tem a questão eu queria que você falasse aqui a respeito, que eu me lembro ainda, você falava pra mim, brilhava os olhos. A respeito daquele projeto que você tinha, que você fez Mas, Raul, se a gente fazer assim, que era até a parte da água, né? Era como é que funcionava, tu queria fazer... Tem um projeto dava pra investir X, que ali o pau-ferro ali, todo mundo ia ter... Era água mesmo, não era isso? Então, Pela sua visão que você já aprendeu. posso mandar abraço aqui Pode, não, fica à vontade. para o pessoal do Pau Ferro. Meu abraço. Então, vamos falar do projeto, né? Meu sítio tem um riacho que tem água perene hoje, né? Daqui do rio, que desce da barragem do Negreiro, né? E pereniza o riacho. E nessa época que eu falei com vocês sobre esse assunto,
Foi uma época muito triste, eu vi uma coisa muito triste, né? Eu estou aqui e tenho água. E tem um vizinho que está em linha reta a 4 quilômetros, que estava com as lavouras morrendo de sede. E eu fiz um cálculo, né? Eu fiz uma estimativa e até falei com os colegas meus que são políticos sobre um projeto de tirar água dali e levar para aquela comunidade, encher um açude que fica no sítio Penedo. Esse açude é grande, mas são muitos agricultores e os anos que não chove o suficiente, ele seca rápido, né? E assim, sabe, o agricultor é a resistência. O agricultor no semiárido nordestino é a resistência. Porque a gente tem tantos sonhos e esperança que você olha aquela água ali, aí tem gente que diz, que é olho grande, que não sei o quê, sabia que a água não dá? Meu amigo, a esperança, vai chover, né? Vai dar certo. Aí você planta a roça, na metade o açude seca. Aí eu vi ali aquelas famílias ali, naquela agonia, aquela coisa, eu disse, caramba. Aí eu olhava, eu estava ali no açude do Penedo e olhava e pensava, nossa, ali o riacho está ali do outro lado desse serrote aqui. Aí eu liguei para um colega meu, né? Eu disse, ei, faz um projeto aí, faz aí a estimativa de quanto é para trazer tantos mil litros d'água para cá, para esse açude, para encher o açude, para abastecer tantas famílias e tal. E a gente fez, né? 1 milhão. O que é 1 milhão de reais? A gente fala, 1 milhão, é nada. Para o governo do estado, governo federal, entendeu? Aí a gente fez um cálculo e sentado numa mesa, a gente entendeu, vou resumir aqui, viu? Que aquele projeto de mais ou menos 1 milhão de reais ia abastecer aquele açude, ia manter aquele açude o ano todo, ia ajudar 100 famílias diretas, ia empregar 300 pessoas. Tu tá entendendo, Massaharo? Então, assim, visão das coisas tem que ter, os políticos têm que ter visão, tem que entender. A gente fala muito sobre indústria, né? E quando você fala em indústria, você pensa numa fábrica de sapato, você pensa numa usina de energia solar. Ótimo, massa. Mas quase nunca lembram do poder que tem a zona rural, a agricultura, que move o mundo, que alimenta o mundo, Isso entendeu? pela sua experiência, né? Que você falou de Limoeiro, 20 mil habitantes, que tem hoje a maior exportadora De fruta orgânica. no Brasil. E você olhando para o pau-ferro hoje, né? Você vê com toda dificuldade o tanto de agricultor que tem lá. Imagina se naquele momento ali você consegue. E eu tenho certeza que você vai conseguir trazer isso ali, implementar lá. Pô, Salgueiro se torna hoje uma das potências na agricultura do Brasil, não é isso? Com certeza. E assim, a minha experiência no estado do Ceará serviu para mim ter essa visão. Porque ninguém nasce aprendido, né? A gente aprende, a gente é estimulado, o cérebro da gente é estimulado por coisas que a gente vive e que a gente vê. É claro que tem gente que não aprende, né? Assim, vê e passa. Mas é importante que você veja e que você leve E hoje você, para algum lugar. voltando atrás, você tem esse projeto ainda, né? Que você... Com certeza, com certeza. Você veja, inclusive eu falei até na entrevista que foi feita com Darlando Barros. Quando eu iniciei nessa empresa que eu te falei que eu trabalhei 13 anos, nós iniciamos em um projeto, em um perímetro irrigado, que é abastecido, na época, e ainda é hoje, só que com a transposição também, né, ajuda, com água de um açude, que é um dos maiores da América Latina, mas é um açude. Ou seja, essa água percorria do açude, Castanhão, até o perímetro irrigado que eu trabalhava, 80 ou 100 quilômetros. E os caras fizeram um perímetro irrigado, entendeu? E a gente está em linha reta a menos de 70 quilômetros do Rio de São Francisco. E tu sabe que a gente não tem água nem nas torneiras. Aí eu penso, Salgueiro tem potencial de ter não um só, mas vários perímetros irrigados. Porque hoje nós temos a transposição.
A transposição, minha gente, foi feita para dar água ao povo, para abastecer casa, abastecer casas, e a partir daí também a cultura. Por que não? Ah, porque foi feito assim, assim. E para que é que existem leis e brechas e janelas? Né? Então, assim, Salgueiro falta força política, visão de crescimento e gente com coragem de ir atrás das coisas, sabe? Porque potencial, você não tem a dúvida que tem, e tem muito. E olhando para os pais de família que tem lá no pau-ferro, né? Os caras que, pô, faz muito com pouco, né? Imagina essas pessoas tendo esse suporte em abundância. Pô, Verdade, é verdade. se torna potência, né? Tu já pensou, por exemplo, a transposição passa aqui, leva água. Sabe para onde é que a transposição leva água? Para Fortaleza. Essa água que passa aqui, dentro de Salgueiro, chega lá em Fortaleza hoje. Certo? Então, assim, tem famílias, Massarraro, que eu conheço, que são vizinhos meus, que estão a metros, a 100, 200 metros da transposição, que não tem água na torneira. Como é que isso pode fazer sentido? Entendeu? Como é que você pode ver uma coisa dessa, uma situação dessa, e você simplesmente paralisar e fazer de conta que não está acontecendo, fechar os olhos, entendeu? Ficar imóvel uma situação dessa, isso é um absurdo, sabe? Você chegou a falar pra alguém desse projeto e será se rotularam você como louca também quando você chegou com essa ideia? Na verdade, a ideia não foi somente minha, né? Foi de outras pessoas, foi uma conversa e eu consegui levar a ideia na época da campanha. E política, tu sabe que é bem complicado, né? Você leva a ideia e às vezes um colega seu chega lá e desconstrói Se a apropria, sua né? ideia. Tipo assim, ela é louca, isso não pode, isso é inviável, não pode ser o quê? Então teve isso. Acontecer. Teve isso, entendeu? Só que, graças a Deus, a política passou, né? Os meus sonhos seguem, a esperança do povo de lá segue, existe, e assim, não parei, né? Que bom que a campanha passou, a política acabou. Então, assim, hoje, com os meus 701 votos, eu, graças a Deus e ao povo que me deram esses votos, eu sou conhecida na política, então eu tenho hoje vontade ainda e coragem e o projeto de chegar a esses políticos e trazer. Não foi o fato de eu não ter me elegido que eu parei de sonhar e de correr atrás, né? Eu vou continuar fazendo chegar a esses sonhos, esses sonhos e essas possibilidades até a pessoas que não conhecem, mesmo porque se outras pessoas não fizer isso, essa história daqui chegar a Raquel, a um deputado estadual, federal, não tem como eles ajudarem. Eles não sabem, eles não conhecem. Então, assim, Ele não sabe da realidade, né? não sabe. Só que agora a gente tem Roseli, primeira eleição que você se candidatou, 701 votos. E a gente tem uma mulher que fez parte de um projeto lá em Limoeiro do Norte, não é isso, Limoeiro do Norte? Limoeiro do Norte, Russas e Jaguaruana, no Isso. Ceará. E que hoje é a maior empresa que transporta, né? Importa. Qual é o nome que você falou? Orgânico. Orgânico, Fruto né? orgânico. Do Brasil. Então você faz parte disso. Tinha 4 funcionários, 3, 4, que você falou. Você saiu de lá com 500. Imagina você, com as suas ideias, você implementando isso aqui dentro da cidade de Salgueiro. Pô, Salgueiro vai, desculpa até a expressão, vai tocar o terror na terra. Salgueiro vai ser visto não por coisa ruim, né? Porque essa parte com o tempo foi desconstruída. Mas há um tempo atrás a gente era ridicularizado no Brasil por ser cidade Cólico da maconha e tal. E o Carcará desconstruiu um pouco isso, a própria banda Limão com Mel e os artistas que saíram daqui. E queira que não, você é um artista. Você é um artista, pelo que você fez. E eu também fiz essa parte de desconstruir essa ideia, né? Porque tem um preconceito, não tem jeito, né? Essa história de polígono da maconha, a gente não escuta,
a gente não escuta aqui em Salgueiro mais. Mas quando você chega num lugar qualquer aí de outros estados, Salgueiro, aí As pessoas começa a associam, contar, né? associa. Aí eu faço o meu papel de salgueirense, cidadã salgueirense, de desconstruir. Eu falo do Carcará, eu falo do índice de homicídio que caiu, aí eu vou atrás das informações, vou lá nas pesquisas. Da banda Limão com Olha Mel. aqui, do limão com mel e de várias outras coisas, né? Aí eu... E agora de Roseli, né? E agora de Roseli do Agro, né? Tem que respeitar, viu? Roseli, foi bom o bate-papo, tá? É, tem muita coisa pra gente conversar aí, né? Que tem a gente não conversou sobre a Roseli mãe, né? Roseli mãe. Mas pegando aqui o gancho aqui, sua família pra você, representa o que pra você? Tudo. Base. Minha base, meu refúgio, né? Meu apoio. E eu sempre falo, né, nas minhas falas e tudo, sobre a questão política, voltando aqui na política, sobre eu me surpreendi com a minha votação, porque, como você mesmo já sabe, a minha família não é daqui, minha família é de outro município. Então, assim, eu tenho o quê? Entre irmão, sobrinho e tal, eu devo ter aqui 6 pessoas da minha família. Então, assim, de vez em quando eu falava, não tenho família, não sei o quê, não tenho apoio, não tenho o quê. Caralho, que não tenho. Família pequena, de muitas mulheres, né? A maioria são mulheres fortes, assim como eu. E que E multiplicaram na campanha. bastante. Então, assim, apoio eu tive demais da minha família pequena. Vai, tia, vai dar certo. Minha sobrinha que mora em outro estado me ajudava nas redes sociais, publicava e mandava e tal. Acho que você Foi, conheceu o Tamires, conheci ela né? Você aqui, conheceu o foi. Tamires. Então, cada um fez um papel, sabe? Um papel bacana. E nada, porque assim, a política era minha, quem enfrentou foi eu e tal. Mas assim, o apoio deles, eles não precisavam ficar correndo comigo na cidade pedindo voto. Eu só precisava de chegar em casa e ter aquele apoio, aquela ligação, e eu tive. Dos meus filhos, meu filho Arthur pedia voto, João Manuel arrumou voto para mim na escola. Então, assim, foi... Ó, e antes de encerrar, foi o símbolo dela na campanha, né, Rebeca? Pega aqui isso aqui, né? Que isso aqui, pô, as pessoas até falou meu que... chapéu. Eu queria que você tirasse o fone aqui e colocasse esse chapéu aqui. Esse chapéu aqui é presente de meu noivo, que também é uma Pô, pessoa assim. manda um alô pra ele, que Vandileu. também é agricultor, né? Agricultor, produtor de sementes do cedro. De agricultura vocês entendem, né? É bastante. Massa, viu? Então, assim, ele nunca me desmotivou, muito pelo contrário, ele disse, vai dar certo. Eu sempre disse a ele, eu disse, caramba, se eu for tocar fogo no mundo, tu vai vir atrás com isqueiro. Porque sempre assim, sabe? Sempre me incentivou com as coisas que eu queria fazer, que muitas vezes eu achava que era loucura. Ele disse, não é loucura não, você tá certa, vai que vai dar certo. Então, aqui meu abraço para minha família, né? Para Vandileudo, meu namorado, que mora no Cedro. Muito obrigada por tudo. Vocês foram um show de bola. Massa demais. Sim, mas eu quero que você coloque. Pode tirar o fone e colocar aqui, ó. Pode. Ele aqui, ó. No chapéu. Né? Tem que... Coloca aqui ele aqui, ó. É símbolo, né? Certeza. Você tem que andar com ele, velho. Isso aí... Ela até falou, gente, que quando ela tira o chapéu, as pessoas meio que não reconhecem, né? Então é isso. Então é com essa imagem aqui que a gente vai finalizar esse Grancast. E você vai vir aqui de novo, viu? Posso só, rapidinho? Tranquilo, fica à vontade lá. Eu falei sobre defender os agricultores, né? E para as pessoas de Salgueiro que me apoiaram e que me deram mais de 300 votos, né? Quase 400 votos aqui só de Salgueiro, aqui na cidade, que apoiaram uma causa. Você viu que eu peguei a dor do pessoal da zona rural e trouxe para dentro da cidade e tiveram pessoas maravilhosas, de coração bom, que entenderam e que apoiaram não somente a minha campanha, apoiaram uma causa de um povo sofrido. Então está aqui minha gratidão,
viu? A vocês, salgueirenses. Beijo no coração. Show. Valeu, viu? Tamo junto. Gente, Obrigada. massa demais. Então a gente encerra aqui o Grancast com ela, né? A gente vai ouvir falar muito nela ainda, pode ter certeza, viu? Vai fazer história, Salgueiro, viu? Valeu, tamo junto, viu? Obrigada.